A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui hoje para mais um podcast Os Improváveis. Eu, Luciana dos Anjos. Carla de Deus. Estamos hoje aqui para apresentar a vocês e conhecer melhor a missionária Mariana. E aí, Mariana, seja muito bem-vinda. Se apresente para esse povo aí. Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Eu sou Mariana, tenho 28 anos, sou casada, tenho 2 filhas gêmeas e eu me sinto muito honrada e privilegiada de poder estar aqui com vocês nessa tarde. Ah, glória a Deus, é uma alegria muito grande receber você aqui. Venho acompanhando o seu trabalho, venho ouvindo falar muito sobre você. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco hoje e você também que está nos acompanhando. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. E, Carla, vamos, já começar perguntando. Sim. Minha irmã, comece aí falando um pouquinho da sua vida, como você cresceu, onde você nasceu. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu fui nascida e criada dentro do Gogó da Ema, lá em Belford Roxo. Posso dizer que verdadeiramente eu sou uma improvável. Tive uma infância comum, não tive maus tratos. Geralmente tem alguns testemunhos assim, né? Não foi meu caso, tive uma infância comum, criada pelos meus pais, que sempre trabalharam, tentaram me dar o melhor. Porém, quando a gente tenta levar para o lado espiritual, eu entendo que tudo apontava que essa não seria a vida que eu teria hoje. Porque meus pais não são crentes até o dia de hoje. Minha família, os meus avós, os meus tios não eram evangélicos e a maioria das festas que se tinha era dentro da minha casa. Então, Natal lá era 3 dias, 2 dias. Então, tudo apontava que eu não seria evangélica, não seria crente e esse não seria o meu destino. Mas, graças a Deus, o Senhor me encontrou nesse meio percurso e fez a obra dele na minha vida. Glória a Deus por isso. E você cresceu no Gogó da Ema e vai contando pra gente aí como foi o seu encontro com Cristo, como você conheceu o Evangelho. Então, mesmo que eu disse que tudo apontava que eu não seria evangélica, não seria crente, tinha algo dentro de mim que pensava, tinha esse desejo de conhecer a igreja, uma parte da minha vida que, meio que na adolescência, né, para a juventude, nasceu em mim um desejo muito grande de ir à escola bíblica dominical. Foi o meu primeiro contato com a igreja evangélica. Eu não gostava de culto, eu gostava só de ir para a escola dominical. Então foi a partir dali, queria flutuar naquele meio mundo, né, da adolescência, arteira, fugindo de escola, aprontando, dando trabalho para a mãe. Mas algo dentro de mim ainda tinha essa expectativa, essa esperança. E aí eu fui crescendo e mesmo que a comunidade que eu cresci, os amigos que eu tinha, tudo me apontava a ter aquela vida ali, aquele meio. Minha mãe teve uma brilhante ideia que foi se mudar daquela comunidade. E a partir do momento que ela se mudou dali, a gente passou a morar no centro de Belford Roxo. E ela me introduziu numa escola normal, né, que era de 7 às 6. Então eu fiquei muito limitada, tive que me afastar dos meus amigos. E esse foi o ponto-chave que Deus usou para poder me encontrar. Com muita tristeza, sem explicação. Eu tinha amigos, tinha pai, tinha mãe, namorava, era feliz. Deus, ele realmente deixou uma lacuna, me encontrou. E através dali, lá no centro de Belford Roxo, eu conheci Jesus. Você tinha uma pessoa como referência para você querer conhecer, que ofereceu, né, esse caminho para você? Na realidade, tem uma tia minha, que inclusive ela tem uma participação muito forte na minha conversão, que é a irmã da minha mãe, minha tia Beth. Ela era evangélica, eu via assim, os testemunhos dela, o sofrimento dela, uma mulher de oração, sempre fazendo diferença. Mas devido a ela não morar tão próximo de mim, eu não posso nem dizer que ela foi esse ponto chave como uma referência para me ganhar a Cristo ali na localidade. Mas através como eu disse, da escola bíblica dominical, esse interesse que foi gerado em mim, eu precisei passar por um processo para poder Jesus me resgatar. Nesse processo de tristeza, de sofrimento, eu quis tirar minha vida. E essa minha tia que eu falei, né,
ela foi lá em casa e falou, isso aqui não é comum. Ela me pegou, me levou pra casa dela, eu fiquei um período na casa dela sem ir pra escola, ela me levava pra igreja, e ali eu comecei a entender que Jesus, ele tinha um refúgio pra mim. Deus, ele tinha uma história pra mim, diferente daquilo que tinha me sido proporcionado desde a minha infância. E ficando lá na casa dela, aí a gente, quando a gente tá no ambiente espiritual, a gente pensa, agora vai. Só que quando eu voltei pra casa dos meus pais, eu ainda tentei ficar no mundo. E um belo dia eu entendi, isso aqui não é mais pra mim. Aí voltando da escola, entrei numa igreja. Pô, eu vou usar uma fala que eu não acho interessante, mas eu não tinha ninguém como referência ali, eu não conhecia, nunca tinha nem pisado ali. Eu falei, eu vou entrar em qualquer igreja evangélica e eu vou aceitar Jesus. E na igreja evangélica que eu entrei, que eu aceitei Jesus, foi a igreja que eu me batizei, a igreja que eu noivei, que eu casei e que eu apresentei minhas filhas. Coisa linda, né? E onde é essa igreja? No centro de Belford Roxo. No centro de Belford Roxo? Fala o nome da igreja pra Assembleia de Deus, Ministério Deus Cuida de Mim. E você está lá até hoje? Carlos. Não estou lá até hoje. Mas tem uma participação muito grande, porque ali foi a igreja que eu participei do meu primeiro grupo jovem, aprendi a orar, a subir monte, a se consagrar. Minhas primeiras pregações foram ali. Os primeiros amigos evangélicos que eu tive foi ali. Tive uma liderança que me deu um suporte, um apoio, que o presbítero Anderson, o diaconisa Rosana, eles me deram um suporte muito, assim, que eu considero muito essencial para a jornada de vida que hoje eu levo. Tudo que eu aprendi com base bíblica foi ali. Embora não esteja ali, né? A gente entende que houve um tempo necessário, mas foi o pontapé inicial de tudo aquilo que eu vivo hoje. E o seu encontro com Deus foi antes de você ter um encontro com o seu esposo? Não. Eu conheci ele, nós namorávamos, tínhamos uma vida mundana, né? Mas depois disso, eu conheci Jesus e eu fui, assim, um modo radical. Eu falei, agora eu sou crente. Eu vou ser crente, eu vou me batizar. Tanto que eu aceitei Jesus em novembro, em dezembro eu comecei a fazer discipulado, em março me batizei. Eu falei, quero Jesus, vou ficar com Jesus. E a gente passou até por alguns conflitos, né? Particularmente eu ficava naquela, será que ele é alguém que eu devo levar? Será que eu tenho que dar uma pausa nisso aqui? Será que eu tenho que terminar isso aqui? E Deus confirmou que eu deveria seguir. E hoje eu glorifico a Deus, porque ele deixou o Gabriel na minha vida, né? Me aturando. Porque vocês já tinham quanto tempo juntos antes do batismo? Olha, eu acredito que era 1 ano e pouquinho, quase 2. Pois é, já era um tempo... Já era um tempo considerável, assim. Sim. Já era um relacionamento, era, de fato, um relacionamento. Isso aí. E por ele morar distante da minha casa, então ele ficava muito na minha casa. Então, realmente, tinha esse relacionamento intenso. Então, eu quis colocar mesmo o Senhor como prioridade. E perguntei a Deus, Senhor, é pra levar ou é pra dar o fim? E aí, a gente foi pro monte. Isso aí é algo que eu nunca esqueço. Eu não tenho memória muito boa. Até brinquei, falei, tem que anotar pra não esquecer coisas básicas, mas é algo que eu carrego comigo. Sim. Nós subimos um monte com os jovens, eu com as meninas, ele com os meninos, e eu naquele conflito falei, Senhor, me responde, fala comigo, eu preciso de um sinal, o que o Senhor quer? A gente subindo, uma irmã me parou, começou a entregar muitas coisas acerca do que Deus ia fazer, coisas que hoje eu vivo. E ela falou assim, pegou ele, colocou ele do meu lado, colocou a mão dele na minha e falou assim, você vai casar ainda esse ano e você vai cuidar dela. E eu pensei, nossa, nós não temos casa, não temos nada, a gente, tá começando agora. E eu pensei, posso casar, na minha cabeça, posso casar. Nós dois já trabalhávamos, eu falei, posso casar, mas não vou fazer festa. Aí ela falou, e vai ter festa. Vai ter festa e vai ter docinho. E eu falei com a minha mãe, eu vou casar. E minha mãe, você tá grávida? Eu falei, não, mãe, mas eu vou casar. Eu vou casar porque Deus falou comigo. E a gente começou a agitar as coisas, começamos a ganhar tudo. E isso também faz parte do testemunho que eu carrego, que quando a gente casou, a única coisa que nós compramos foi o guarda-roupa e a máquina. O restante a gente ganhou tudo da loja. O Senhor abençoou, tocou no coração das pessoas, inclusive de pessoas que vocês conhecem. Tia Dione, tia Solange, muitas pessoas. Deus, eu posso falar que Deus me cercou de uma rede de apoio muito boa, muito forte. E eu vejo Deus em tudo isso.
a família é unida, né? A família é grande e unida, Sim, né? eu não tenho que falar tanto lá quanto da minha família mesmo, da minha mãe, do meu pai também, foram pessoas que me abençoaram muito. Na verdade, eu e Gabriel, a gente só teve que assinar o papel, porque a festa quem fez, Deus usando as pessoas, tudo, de fato, Deus fez tudo. A gente não fez nada. Nós estávamos no monte, exatamente foi esse nosso assunto, né? Eu falei assim, quando Deus quer te abençoar, ele usa pessoas para te abençoar, né? Não vai chegar assim né? Você vai chegar ali, vai no banco, vai sair no caixa eletrônico, vai voar um monte de dinheiro, não. Ele vai usar pessoas, isso aí, anjos, para te abençoar. E você tinha quantos anos quando vocês se casaram? Olha, eu acho que eu tinha acabado de fazer 20. Você tá com quantos anos hoje? 28. Ah, tem pouquinho tempo. Uma caminhada, né? Novinha, 28 anos. Eu achei bonito que ela se posicionou, né? Porque o Gabriel, né, seu esposo, ele conhecia Jesus? Então, ele foi introduzido, nessa parte, ele teve uma introdução melhor do que a minha, porque a mãe dele ia pra igreja, ele já tinha sido embaixador do rei. Só que é aquilo, né? Cada um tem a sua experiência pessoal. Eu fui intensa, eu mergulhei de cabeça. Ele se desviou, nós sim conhecemos no mundo, como eu mencionei aqui, e aí ele estava afastado. Quando eu voltei, através da minha caminhada, ele começou a caminhar comigo, e ele sempre muito tímido. Eu pensava assim, na minha cabeça, começou a caminhar comigo, ele, minha irmã e a Isabela. Nós começamos a caminhada juntos. E eu pensava assim, eles três são muito tímidos, eles podem até caminhar para a igreja, mas eu duvido que eles vão aceitar Jesus igual eu fiz, porque eles eram muito vergonhosos. E teve um belo dia que o meu marido e a minha irmã, eles aceitaram Jesus no mesmo dia. No caso dele, ele voltou para Jesus e ela aceitou Jesus. E eu e minha irmã se batizamos no mesmo dia. Que bênção. Coisa linda. Então foi algo assim, para mim, que foi Deus que fez. Não tem como ter sido partido do homem essa atitude. E vindo de um homem afastado, né? Ele poderia não respeitar a tua decisão e falar, isso é loucura, a gente já tem uma vida. Como é que vai ficar isso? Né? E você se posicionou, não, agora é certinho, vamos nos preparar para casar e é isso, né? Uma das coisas que eu penso, não vou nem dizer que eu falo, não verbalizo muito isso, mas eu me sinto, assim, muito amada pelo Gabriel. Eu sou privilegiada. Eita, Gabriel aí. Manda um beijo pro Gabriel aí. Olha pra aquela câmera lá e lasca-lhe um beijo no Gabriel. Então, assim, não é perfeito, né? Nós não somos, temos defeito, mas se tem um ponto que, assim, no nosso relacionamento que eu sinto que é um ponto forte, é que eu me sinto muito amada de verdade por ele. Então, isso foi uma das coisas que ele percebeu que era o melhor pra mim e ele seguiu, veio caminhando comigo e hoje a gente caminha junto, lidera junto, faz bastante coisa junto. E como começou seu ministério? O meu ministério foi muito intenso, né? Como eu falei desde o início, né? Eu voltei para Jesus já querendo me batizar. Eu não faltava discipulado. Eu, nova convertida, lia livros da Bíblia. Eu chegava cedo, perguntava muito o professor do discipulado. E o professor do discipulado falava assim comigo, eu tenho certeza que um dia você vai dar aula. Que eu perguntava muito, mas por que isso? Mas por que aquilo? Tava sedenta, né? Sim, eu perguntava, eu deixava ele sem resposta. Eu deixava ele sem resposta. Tá querendo pegar meu lugar de professor. Eu fui muito... A ligeirinha de Jesus. Eu sempre fui muito apaixonada pela Bíblia. Então, assim, tudo isso pra mim foi consequência dessa paixão que eu sempre tive. E detalhe, eu não gostava de ler antes de entrar pra igreja. Não era a minha praia. Mas depois, querendo conhecer a Deus, querendo se relacionar com Deus, percebendo que ali era o que eu iria aprender acerca de Deus, eu comecei a ler livros e livros. E, assim, nova convertida, eu já deixava a palavra, já me colocaram para pregar. E, assim, eu era muito convicta naquilo que as pessoas se falavam. Se alguém me entregasse, assim, Deus já fazia, eu acreditava muito. E foi tudo muito rápido, como vocês estão vendo. Tipo, eu tenho 28 anos... deve ter um ano, mais ou menos, que eu fui levantada missionária. Eu acredito que isso foi tudo muito rápido. Também pela entrega, né? Tem pessoas que acham assim, já tem tanto tempo e Deus não fez na minha vida. Mas talvez não tá tendo o nível total da entrega. Sim. Então, mesmo em pouco tempo, eu tenho certeza e convicção. Eu me entreguei. Você passou pelo diaconato antes Passei, né? passei sim. Fui diaconisa, sim.
Ela se posicionou e foi. Sim. Independente E Deus foi fazendo, né? de quem ia gostar ou não. Me posicionei, eu quero Cristo e segui em frente. E aquilo, né? Eu congreguei em uma igreja, assim, que eu não conhecia ninguém, né? Assim, ninguém da minha família, ninguém... E eu saí da minha primeira igreja sem nenhum cargo. Mas, tipo assim, eu nunca vi isso como algo que eu coloquei como prioridade. Tudo que aconteceu foi consequência. Eu fui me apaixonando pela palavra, sempre amei trabalhos no lar. Gostava muito de ir nos trabalhos no lar, como todo mundo sabe, a dificuldade que é os trabalhos. E acaba que aqui e ali você não tem um pregador, você coloca alguém que tá ali sempre. Eu lendo Bíblia, oportunidade há, evangelismo no Castelar, Palmeira. Eita. A gente ia falando de Jesus e eu me tornei pregadora assim. Falando de Jesus. Eu perdi um sobrinho novo assassinado nessa área. Entre o Castelar e Palmeirinha, né? Eu perdi ele vai fazer 3 para 4 anos. Um jovem que nós investimos nele, ele se batizou, mas não ficou firme. E ali ele se viciou, foi pro lado de lá e morreu lá, assassinaram ele. Fora que, assim, não é um trabalho fácil, né? Você mencionou, eu lembrei algumas vezes que a gente estava lá, que deu tiro, que teve que se abaixar, aquela coisa toda. Mas, sabe, quando a gente tá tão focada, a gente não tá nem aí pras consequências, a gente só vai. Só vai. Ainda mais assim, no auge da juventude, 20 anos, 19 anos, não queria nem saber, eu queria estar lá fazendo. E eu acredito que o Deus recebeu, foi de coração. Com certeza. Ela tá falando aí e parece que eu tô me vendo assim, sabe? Deus é maravilhoso, gente. Deus vai... Eu costumo falar assim que eu não creio em destino. Eu creio que o Senhor, Ele une propósitos, sabe? Deus tá na frente. Como é ser uma jovem com um chamado lindo, missionária, pregando o evangelho para essas pessoas que estão dentro das comunidades? Olha, eu acho, assim, primeiramente um privilégio, né? Privilégio muito grande, porque eu olho para algumas pessoas que foram nascidas e criadas comigo, algumas já nem existem mais, né? Como você mencionou. Outros que eu vejo uma condição de vida que poderia estar melhor e eu fico assim, caramba, Deus me tirou disso aqui. E a parte mais interessante que eu não contei, a igreja que eu congrego hoje é no Gogó. Mesmo morando no centro de Belford Roxo, Deus fez um reboliço que eu congrego lá no Gogó da Ema. E respondendo a sua pergunta, desafiador, porém necessário. Desafiador, necessário. E além da pregação, quando você tem um testemunho, as tuas palavras, ela tem um peso maior. É aquilo. Ali na comunidade do Gogó da Ema, onde eu fui nascida e criada, eu não preciso pregar muito. As pessoas me conhecem, sabem o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, as festinhas que eu ia, quem eu namorava. Então, assim, não tem muita... Não precisa falar muito. Até porque quem não tiver ali na posição mesmo, ali mesmo, opa, aqui não vem falar de Deus pra nós não, né? Pra que você não tá posicionado, se fosse o caso. Que é o lugar que eu menos tenho trabalho pra pregar, porque eu não preciso pregar muito. Por causa da história, de quem é minha mãe, de quem é meu pai. São pessoas do bem, trabalhadores, mas as pessoas tentam entender, né? Tipo, caramba, porque essa menina tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra não... Uma improvável, né? De fato, uma improvável. Não tinha como dar certo. Mas Deus quis fazer dar certo. Desse jeito aí. Aí hoje, congregando nessa igreja, a gente tem o privilégio, né, de liderar missões, de ser professora da Escola Bíblica Dominical. Então, a gente acaba falando para pessoas que, tipo, me pegaram no colo, que é a comunidade. Pessoas que... A melhor amiga da minha mãe já fez parte nessa igreja. Então, assim, é tudo muito família. Hoje eu congrego em família. Lá foi o que Deus me preparou para viver isso. Uhum. Ela, a primeira vez que eu vi o vídeo dela, apesar da Johnny sempre falar dela, né? Ela foi pregar na igreja lá na Posse, a igreja a qual a Johnny congrega. Você esteve lá. Pastor José Átila. Isso, lá no Pastor Átila. Você esteve lá, só que nesse dia eu não consegui ir. Aí, e a Johnny insistindo, falando de você. Eu vi um vídeo dela, ela no Quarto das Rainhas. Ah, que ela esteve
lá com a Bruna. Ela esteve lá, nós estivemos agora lá, né? Quem estava lá era a Sara, né? Sim. Sara que estava lá. E foi o primeiro vídeo que eu vi você, assim, levando a palavra. E assim, você é uma pessoa completamente diferente pregando. A gente vê o Espírito Santo de Deus. A Bruna é muito minha amiga, a Bruna. Nós também... Na verdade, a igreja que hoje eles congregam é a igreja que eu tive essas experiências todas. Uhum. A Bruna é uma das madrinhas das minhas filhas. Eu conheci a Bruna antes de loja, antes de tudo isso. Uhum. E assim, de fato, eu sou totalmente diferente. Nem eu me reconheço. Era meu sonho, assim, pregar igual tô falando aqui. Era meu sonho. Vai, teu Espírito Santo tomando ali. Eu vou ver, Já foi. Quando na porta da igreja. Quando que você foi tomada assim pelo batismo do Espírito Santo na evidência de falar em línguas? Olha, foi no monte. No monte? Foi no monte. Foi no Monte de Tinguá. Primeira vez que eu falei em línguas foi no Monte de Tinguá. Foi. Na mata. Experiência linda, né? E como você e seu esposo, assim, porque ele também está na direção da igreja ali? Nós não estamos na direção da igreja. Ah, sim, pensei que vocês estavam ali na direção. Como vocês conciliam aí, né, o ministério e o casamento e as filhas, são duas gêmeas, São né? duas, Lara e Lorena. Eu vejo lá a festinha na escola. Como é que concilia isso tudo aí? Vai conciliando aí? Eu acho bem tranquilo. Inclusive, por esses dias eu estava conversando com uma amiga acerca disso. Eu falei, eu acho tranquilo porque a minha família é aquilo. Deus realmente une propósito. É uma família que tem muita energia. Tanto eu quanto ele. Igual, por exemplo, algumas famílias acabou o culto para casa, acabou. Pra gente não, a gente tem essa energia e o trabalho dele permite essa flexibilidade toda. Então, hoje, eu não acho que a igreja ela seja um problema para minha família e também não acho que a minha família seja um problema para a igreja. Eu entendo que para me ter um resultado positivo na igreja, eu tenho que ter minha família. E para minha família ter um resultado positivo, eu preciso estar congregando, eu preciso da minha igreja. Exatamente. Então, eu entendo esse equilíbrio. E eu acho que quando tem esse desequilíbrio, um lado vai sofrer. E vai sofrer muito. Uhum. Nossa. E por isso que é bom estar com alguém que está na mesma visão, né? Porque se fosse um jugo desigual, aí ia desandar, né? Graças a Deus, vocês têm esse... Vocês estão alinhados, né? Você e sua casa está alinhada. Quando você tem Quando você fala o desafio que eu tenho particularmente. Tipo, eu tenho 28 anos, então automaticamente eu tenho dois públicos. Eu tenho um público muito jovem, de solteiros, e tenho já um público de pessoas casadas. Então eu flutuo nesses dois mundos. Às vezes eu não sou nem jovem, às vezes eu não sou nem senhora. Então eu tô sempre nesse meio. Mas quando você fala pessoas solteiras, é uma oportunidade que você tem, né? De estar alertando acerca desse jugo desigual. Porque depois que você casa, você é obrigado a lidar com todos os desafios que um jugo desigual te traz. Agora, quando você tá namorando ainda, você tem essa oportunidade, né? De orar ao Senhor, ainda que tenha que esperar bastante tempo. Mas para casar certo, para casar bem. E no seu ministério você tem trabalhado assim, você tem voltado mais para o evangelismo, encontro de mulheres, como tem sido? Isso. Atualmente a gente é líder de evangelismo e missões. Já tem alguns anos que a gente trabalha nessa área. De culto no lar, ar livre. Essa é a área que a gente, coração pulsa. A gente faz outras coisas na igreja, mas é a área que o coração pulsa. Visitar casas. No ano que passou, a gente teve o privilégio de estar fazendo obras em Minas. A nossa igreja, ela tem filiais em Minas Gerais. Porém, um caminho que Deus traçou pra gente no ano passado foi em Minas, porém lá em Laranjal. Um município, assim, que é tomado pelo catolicismo, por outras religiões. Então, foi um desafio, porém, acaba estando incluso nessa área de evangelismo e missões, que é a área que a gente gosta. Essa seria que eu ia te perguntar agora. O maior desafio que você já teve, assim, a dificuldade que você teve no evangelismo? No evangelismo? Uma experiência que você passou, assim, que marcou. Cara, eu não saberia te responder agora pelo seguinte fato.
se você me perguntasse em outras áreas, eu conseguiria até mencionar a você. Por exemplo, ter que se ocultar. Basicamente, eu sou provocada a ficar em evidência. É algo que eu não gosto. Eu sou provocada a isso. Só que no evangelismo era algo que tem tanto no meu coração que até as coisas que vinha pra me abater, pra me chatear, eu levava aquilo como uma naturalidade pra mim. É o que Paulo escreve em Romanos, né? 8:28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu via como um cooperar. Hoje eu não saberia te dar essa resposta, porque meu coração... Até porque o teu chamado grita e você não tem essa dificuldade de... Eu acho que quando você tá focado e você ama, você suporta coisas que depois tu nem lembra. Pelo menos eu que não tenho memória boa. Atravessa esse desafio, né? É uma bênção, né? Os empecilhos vêm, você, opa, em Cristo eu sou mais que vencedora. Eu tava meditando nessa palavra em Romanos 8:28. Tava pensando nisso. Fala assim, todas as coisas. Quando a Bíblia fala todas as coisas, ela tá falando até o que me irritou momentaneamente. Me irritou. O que é cooperar? É ajuda, é auxílio. Então, tipo assim, no momento me irritou, mas me ajudou. Então tem coisas Agora que eu vou pra cima. Tem coisas que me irritam hoje, mas tá cooperando com aquilo que Deus tem na minha vida. Tá entendendo? Mais ou menos. Tá me impulsionando. Isso aí. É um combustível, de certa forma, é um combustível. Só que às vezes nós temos a mente limitada. Aí é aí que a gente se arrebenta, né? Só que quando Paulo fala isso, é todas. Todas são todas. Exatamente. Tem coisas que eu não entendo de algumas pessoas, né? Que são... né, evangélicas, cristãos. Olha, eu não vou fazer esse tipo de trabalho porque vai vir retaliação. Se Cristo nos preparou, nos chamou e garantiu que no nome dele nós vamos fazer, que batalha é essa que você tem medo de enfrentar? Também tem um ponto que eu particularmente penso, tá? Aí deixam de fazer por conta, não, vou sofrer retaliação. Esse é o meu pensamento, tá bom? Não tô falando que é uma regra de fé. Sim. Todos devem pensar assim. Tem pessoas que olham para a área do evangelismo e missões e pensam assim, é um trabalho árduo. Tem pessoas que falam isso. Só que tem pessoas que olham para o trabalho de libertação na igreja e falam assim, é uma obra espinhosa. Só que eu, particularmente, penso que todos os trabalhos na igreja têm os seus desafios. Todos. Só que quando eu tenho um chamado e Deus me capacita, eu tenho essa capacitação divina para exercer aquilo que Deus me confiou. Não vai ser fácil. Nenhum chamado é fácil, gente. Se tiver fácil, não é chamado. A pessoa que se titularizou aquilo. Mas um chamado não é fácil. Tem os seus desafios, mas também tem as suas recompensas, o seu galardão, que vem de ser alguns no presente e outros com certeza na eternidade. E se tiver fácil também, tá esquisito, né? Alguma coisa... Alguma coisa tá fora Isso aí. Porque fácil não vai ser. Bem-vindo aos que entram no caminho do Senhor. Exatamente. Caminho estreito, fácil, né? Então. A porta é estreita, né? É verdade. A porta larga, ela conduz muitos à perdição, Jesus falou. E aí, o que você gostaria de saber mais, Carlinha? Não, eu queria saber, missionária, você já foi chamada para algo assim? Aquela pessoa vai perder a vida a qualquer momento ali pelo ritmo lá da comunidade. Vamos chamar a missionária Mariana. Já aconteceu? Não, eu nunca tive essa experiência. Essa experiência eu nunca tive. Para tentar libertar aquela alma, né? Não. Não, né? Teve algum momento improvável na sua vida, assim, que você pensou, eita, agora estreitou pro meu lado? Olha, eu não falei, né? Na realidade, eu tenho 2 filhas, né? São gêmeas. A gente esperou aproximadamente 2 anos para poder tê-las. Hoje minhas filhas têm 6 anos. Elas têm 6 anos. Quando eu descobri, na verdade não foi no início, né? Embora algumas pessoas consigam essa dádiva, não foi meu caso. Eu só descobri que seria mãe de gêmeas, acho que já para 2, para quase 3 meses. Por aí, em torno disso. E foi um susto para mim. Principalmente porque alguém muito próximo a mim tinha tido gêmeos e um faleceu. Então isso veio como um impacto muito forte. Me trouxe muitas preocupações. E eu sempre desejei ser mãe. Esse era o meu sonho, ser mãe. Eu queria muito ser mãe.
Então, eu passei por esses conflitos, né? Mentais, né? Tipo, meu Deus, guarda essa gravidez, guarda essas crianças, guarda essas meninas. E quando as minhas filhas nasceram, nós tivemos que ficar apenas 5 dias, né? Eles falam dos riscos, que é os gêmeos, que em alguns casos tem que ir pra incubadora. E não foi preciso das minhas filhas. Nós fomos direto pro quarto e eu vejo isso a mão de Deus. Porém, eu sentia uma guerra espiritual muito grande. E assim, por muitas vezes eu pensei que eu ia perder uma das meninas. Isso mexeu com você? Muito. Isso foi uma situação que, assim, hoje, atualmente, até hoje, que eu me lembro, foi a situação que mais mexeu com a minha estabilidade. Me desestabilizou mesmo. Eu lembro que no hospital, tanto que eu tive uma pré-eclâmpsia antes dela e minha pressão disparava. Minha pressão foi começar a normalizar depois que eu saí do hospital. Que era terror. Eu achava que a qualquer momento eu ia perder uma das minhas filhas. Principalmente a Lara. Aí o médico falou que ela teria problema no quadril. Graças a Deus não tem nada. Depois começou a ter problema no umbigo. Então, assim, o inimigo, ele criou série de coisas pra me trazer medo. Sim. Então, foi um momento que, assim, mexeu muito comigo, com o meu emocional. O restante das coisas eu nem considero tão grave assim. Foi o meu ponto de fragilidade mesmo. Mexeu com a... E é onde ele mais trabalha no que mais a gente quer tanto, né? Você Sim. queria muito ser mãe. Então, vou investir ali. Ali eu vou tentar tirar a paz dela, né? Mas ele é um derrotado e elas estão aí. 6 anos. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Nunca ficaram internada. As coisas que tem são coisas muito básicas de ser resolvida. Mas até 1 ano de idade foi muita guerra. Muita guerra mesmo. Coisas assim. E como quando você foi no encontro de mulheres, como o quarto das rainhas, que eu achei uma coisa assim bem intensa, eu achei uma coisa bem diferente. Sim. Né? Um encontro assim diferente, assim, com mais intensidade, né? Pelo menos eu ainda não tinha ido no encontro assim. Como você, assim, se prepara para um encontro desse? Geralmente, na verdade, não desse. Eu, Mariana, eu não, como eu posso colocar? Eu não vou medir, geralmente não faço isso, porque o evento é X, eu entrego uma busca a mais porque é X. Não, pra mim, todo compromisso que o Senhor, ele abre pra mim poder falar da palavra de Deus, ou algo do tipo, eu vou ter a mesma entrega, que é jejum, oração. Se eu sentir que o evento tá me trazendo mais medo, aí é claro que eu tento ter mais tempo com Deus. Mas não é de acordo com o evento X. É porque, na realidade, o Quarto das Rainhas é um evento que ele é lançado à mídia, a público, você consegue ver. Mas existem muitos outros trabalhos também que são muito intensos, só que as informações não vazam, né? Recentemente eu preguei num retiro de mulheres que mexeu muito comigo, mas Deus já tinha falado comigo que haveria muita manifestação em questão de expulsar demônios, que eu lembro que eu fui orar, a mulher gritou de forma exagerada. Eu também já tive essas experiências de ir começar a pregar, manifestar, os diabos usar a boca da pessoa, falar te odeio, vir na minha direção pra me agredir. Então, assim, algo totalmente espiritual. Mas eu, respondendo a sua pergunta, pra mim, todo compromisso que o Senhor nos dá é a mesma coisa, é uma responsabilidade. Se é pra 5, se é pra 10, se é pra 20, se é pro famoso, se é pro que não é famoso. Sim, eu te fiz essa pergunta porque eu sempre fui em encontro de mulheres em igreja. Sim, eu te entendi. Em igreja. Então, assim, eu achei diferente, porque, assim, nesse encontro não tem pessoas só cristãs ali, né? Pessoas cristãs, esse é o propósito. não, de outra. Então, assim, você vê isso aí, da manifestação, você vê a reação. Então, acho que por isso acaba se tornando mais intenso. Essa intensidade que eu tô te falando, sabe? Sim, pessoas querendo tirar a própria vida. Isso. Aí depois desse trabalho, né, que a Bruna realizou, recebi mensagem de pessoas que, queria tirar a própria vida. Depois daquele trabalho, Deus falou comigo. Isso aí, muito caso, eu fiquei, assim, admirada com alguns casos, porque como, assim, você
não, como você falou, você não veio de uma família assim evangélica, você Isso. foi por conta própria. Eu já vim assim de uma família com base cristã. Me desviei, voltei para casa do Senhor, né, aos 40 anos, mas assim, eu não tinha passado por esse tipo de experiência. Ah, entendi. Entendeu? Eu não tinha passado por esse tipo de experiência ainda. Era tudo dentro da igreja, ali, todo mundo da igreja, todo mundo sobe monte, todo mundo ora. Então, eu não tinha tido Então, essa experiência. Mexeu com você assim. porque você nunca Isso. tinha vindo. Então, na É. verdade, eu acabei tratando como uma normalidade por causa dessa Uhum. vivência. Igual, por exemplo, você mencionou aqui, ano passado, a gente, nesse trabalho de evangelização, chegou uma pessoa toda cortada, de uma forma assim que eu nunca vi, nas pernas. Então, assim, acaba que a gente vai vendo muito isso. Uhum. Acaba se tornando, não deveria ser, mas acaba se tornando uma normalidade, infelizmente, Uma né? rotina, né? Infelizmente. Principalmente nesses retiros fechados, né? Encontro de mulheres. Que é onde tem a liberdade de ser falado sobre o Sim, assunto. porque na verdade, quando você faz um evento fora da igreja, é para provocar realmente essas coisas. Uhum. Isso aí. Tanto como você menciona mulheres, mas tem que ver os trabalhos de jovens também, que é realizado nisso aí, é coisa surreal. É coisa surreal mesmo. Eu fui um lá em Belford Roxo, que também é do mesmo ministério Fora da Tenda. Ah, sei. Que é a outra Bruna, Sei, a sei. loirinha. Ela fez um evento lá próximo lá de casa. Eu moro por ali. Eu estive lá, nesse Legal. evento. É no campo da Torre. Da torre. No campo da Torre. Basicamente quase na minha rua. Isso, eu estive nesse evento e eu fiz uma... Ela não foi, eu fiz uma chamada de vídeo pra ela. Uma coisa, assim, tremenda. Você vê o Espírito Santo de Deus Na realidade, agindo. ô Luciana, Jesus falou que os campos estão brancos. Tem muita gente gemendo, chorando. E a gente só consegue ter essa percepção quando a gente tá em Deus. Dá um exemplo bíblico aqui. Atos capítulo 16, se não me falha a memória. O apóstolo Paulo, ele colocou por si só criar direções para poder ele fazer trabalho de evangelizações. Deus não deixou ele ir na direção dele. Mas ele, depois de acho que 3 tentativas, né, na sua direção, aparece um varão para ele numa visão, falando o seguinte: nos ajuda na Macedônia. É isso que a gente está vivendo hoje. A Macedônia está pedindo socorro. As almas estão pedindo socorro. E, infelizmente, tem pessoas que estão presas na cadeira, a um cargo, a benefícios, a ofertas, a fama. E a Macedônia está pedindo socorro. E Deus nos chamou para investimento em almas, né? Sim, E a gente aqui hoje está fazendo uso de uma ferramenta Exatamente. tecnológica para isso. Para Sim. que pessoas possam ser edificadas. Porque senão isso aqui não tem sentido. Sim. Missionária Mariana, por qual motivo você quis tentar tirar sua vida? Olha, é o que eu Você falei. pode falar? Posso, inicialmente não tem... Pra mim não tem explicação. Era um vazio. Geralmente quando as pessoas chegam a esse ponto, elas têm alguma justificativa. Tipo, meu pai me abandonou. Minha infância. Eu não saberia te explicar. Eu, particularmente, entendo que foi uma lacuna que o próprio Deus deixou. Tem uma frase de um escritor, que agora não vou me lembrar o nome, que ele fala que todo homem tem um vazio dentro de si que precisa ser preenchido por Deus. E eu acredito que era exatamente a hora que Deus ele queria preencher. Porque eu pensava assim na minha infância: tá bom, minha mãe quer me controlar, meu pai quer me controlar, legal, me botou numa escola pra estudar de 6 às 7, show. Quando eu fizer 18 anos, eu sempre falava isso. Quando eu fizer 18 anos, minha mãe vai ver. Quando eu fizer 18 anos, eu vou pra não sei o quê. Quando eu fiz 18 anos, Jesus me pegou e me parou. Então foi um propósito que Deus Foi com quantos tinha. anos que foi essa tentativa do... Com 18 anos. Não, quando você tentou tirar a... Foi muito próximo. Próximo. Foi muito próximo. Entre os 17 e os 18. Foi aí. Mas isso aí já era a estratégia do inimigo porque sabe, né, ele... Porque... Já da potência eu sempre fui muito comunicativa. Então, assim, querendo ou não, o inimigo não é onisciente. Ele trabalha vendo pontos. Sim. Então, assim, já poderia imaginar que uma ferramenta comunicativa poderia alcançar pessoas. Então, ele tentou abortar isso antes que Deus gerasse o que gerou. Exatamente. E não aconteceu, pra glória de Deus.
Deus é maravilhoso, né? Deus é bom. Quando tem propósito, pode ele tentar de qualquer jeito, o inimigo ele não vai conseguir, né? Sim, sim. Essa menina aí é uma potência. É o que eu te falei. Eu falei pra Carla, eu falei, isso aí é uma flecha apontada. Vocês fazem também evangelismo nos presídios, hospitais? Não, né? Só... Não. Na realidade, nossa igreja trabalha mais na comunidade. Como eu falei, a gente tem essas obras lá em Minas, porém o nosso forte é essa área mesmo, na comunidade. Vocês têm algum centro de recuperação? Não né? temos. A verdade é uma igreja nova. Minha igreja tem a idade das minhas filhas. 6 anos. 6 anos de idade. E fala mais um pouquinho da sua igreja pra gente, o endereço, onde fica, o nome do seu pastor. Eu tava conversando com a minha amiga, eu falei, como eu vou falar da minha igreja? É o amor da minha vida. Isso aí, fala um pouquinho da sua igreja pra gente. Eu acho que é um ponto que pode mexer com a minha emoção. Fica à minha vontade. igreja, ela me abraçou quando eu mais precisei. O pastor, homem de Deus, pastor Silvano, pastor presidente é o pastor Silvano, pastor local, pastor Paulo. A minha igreja fica lá no Gogó da Ema, na rua Anadeia. Eu não vou saber o endereço de cabeça, mas é lá em Belfor Roxo. Foi uma igreja que eu posso dizer que eu desenvolvi. Eu pensava que eu já tinha desenvolvido bastante, mas quando eu cheguei lá na igreja, foi assim a história. A história foi assim, eu já fazia agenda, já pregava. Só que eu sempre pregava, mas não saía nos dias de culto. Meu pastor chegou, quando eu cheguei na igreja, eu falei, pastor, então, vou ficar aqui, vou congregar aqui com o senhor. Mas tem um detalhe, eu faço agenda de pregação, tudo bem pro senhor? Ele, tudo bem. Ele falou assim, vou te receber aqui como itinerante. Falou assim, então você vai poder pregar à vontade, tudo bem. Só que devido à necessidade da obra, ele começou a me colocar em coisas. E quando eu fui ver, eu já estava mais lá do que fora. E eu posso dizer que estar na minha igreja me fez desenvolver e me deu mais autoridade para falar sobre muitos outros assuntos. Sim. Que aí eu, como eu disse, tive a oportunidade de liderar departamento de missões. Participei durante um período de trabalhos de libertação. Não fiquei muito tempo, mas foi um tempo considerável. Aí é onde entrou o desafio. 2 coisas que eu não queria fazer. Eu não queria dar aula e não queria dirigir culto. Esses eram os meus desafios. Porém, percebendo a necessidade e aquilo que Deus queria desenvolver na minha vida, eu acabei cedendo, né? Hoje eu dou aula, dirijo culto. E como é que esse povo aí que quiser te convidar, te levar para ir na igreja deles, como é que esse povo consegue falar com você? Falar comigo pelo Instagram. Pelo Instagram, o número eu não vou saber de cabeça, como perceberam, não tenho memória boa, mas é tranquilo, fácil acesso, não peço nada, o máximo que eu vou pedir é uma ajuda aí no combustível, e é isso. É isso aí, né, locomoção. E a visita nos lares, missionária? Muito importante isso, né? É um visita trabalho nos forte. lares é uma coisa que eu amo fazer, né? Eu sempre estava junto com a missionária Celinha, uma mulher de Deus, uma senhora, já ama fazer visita nos lares. E acredito que você deva ter sido chamada para tantas famílias sendo destruídas, né? É muitos desafios, porque cada casa ela tem uma necessidade. Eu posso até usar a Bíblia ao meu favor acerca disso. Jesus entrou em aproximadamente 13 casas. Cada casa tinha um problema. O problema da casa dela não é o mesmo que o seu, mas todos precisam do mesmo Senhor para resolver esse problema. E assim, eu penso que uma igreja que ela não faz esses trabalhos de evangelização, cada igreja tem um método. Sim. É aquilo. O método que a minha igreja usa para a evangelização é a visita no lar, evangelismo, corpo a corpo e ar livre. Esses são os 3 métodos que a minha igreja usa. Mas cada igreja tem um método para essa área. Mas a igreja que ela não evangeliza é uma igreja que não cresce. Ela não cresce. A igreja que fica esperando uma transferência de um membro de outra igreja é uma igreja igual rodoviária. Ela vai ficar o tempo inteiro só passando pessoas, mas ninguém vai ficar.
A igreja para crescer... Rotatividade, né? A igreja para crescer tem que evangelizar. Ela tem que ter ensino, tem que ter doutrina, tem que ter palavra, a igreja tem que ter... eu penso que uma igreja bíblica, ela tem uma identidade, ela tem que ser uma igreja de oração, ela tem que ter palavra e ela tem que evangelizar. Se ela não tiver esses três, ela tá deficiente. E alguma coisa vai impedir o crescimento dela. Forte, isso aí. Os seus pais, eles hoje encontraram o caminho de Cristo? Ainda não. Seus irmãos, tem irmãos? Tenho minha irmã, única irmã, que batizou no mesmo dia que eu, que congrega comigo, que participou da primeira igreja comigo e hoje congrega comigo. Bênção, né? Bênção. Queremos aí, né, que os seus pais, né, eles vão... Sim, a gente ora, assim, mas independente de questão de espiritual, de caminhar com Cristo, são pessoas que eu posso contar. Meu pai e minha mãe são pessoas que eu posso contar. Sim. Sempre que preciso, eu posso me refugio. Às vezes não como eu queria, mas o que eu preciso. Eles conseguem me proporcionar o que eu preciso, até o dia de hoje. Glória a Deus por isso. E sobre suas meninas? Fala um pouquinho sobre suas princesas. Pra gente. Elas são um cumprimento de promessa, como eu falei. Eu desejava muito ser mãe. Era o meu sonho. E assim, foi um sonho que eu me surpreendi, né? Porque eu esperava um filho, vi 2, né? Eu não fiz tratamento pra isso. Foi Deus mesmo que quis. Elas são presentes de Deus pra mim. Desde de bebezinha, né? A gente vem introduzindo elas na igreja. Então, assim, eu sou felizada. Eu vejo, assim, alguns comportamentos de algumas crianças na igreja e falo assim, Deus, o Senhor me presenteou com as minhas filhas. Porque elas conseguem ficar bem nos ambientes espirituais. Em casa elas aprontam, me dá dor de cabeça, mas graças a Deus, a gente tem conseguido criar essa questão de reverência. Às vezes dá uns mole de criança, mas criança, né? Criança sendo criança. A gente usa a vara, né? A vara é permitida pelo Senhor, ungida. A Lorena é a que gosta de fazer as perguntinhas dela, né? Aí ela fala assim, mamãe, Jesus falou que pode bater, eu sim, é de vara. Jesus falou que pode bater de vara. A vara pode usar, né? Porque agora tem um modismo, né? As crianças pegam, porque os pais não podem bater. Lá em casa eu falei assim, eu vou pegar uma vara e vou escrever vara da infância e da juventude. Mas ungida pelo Senhor, tá Educação positiva. Exatamente, tem que educar, né? Cada pai, ele tem a sua forma pedagógica de educar seu filho. Eu bato. As suas têm 6. 6 anos. A minha mais velha tem 26. 26. E Isabela, 24. O Luciano com 15 e Pedro com 11 anos. Lá em casa, eu sempre ensinei as meninas assim, você não precisa gostar, você tem que saber fazer. Tem que saber lavar um banheiro, tem que saber fazer um arroz, saber limpar um fogão. Você não precisa gostar, não. Você tem que saber. Quando você tiver a tua casa, você vai saber fazer. Exatamente. Né? Exatamente. Elas são demais. Desse jeito aí. E minha irmã... Aí elas têm as pegadinhas delas bíblicas. Mamãe, quem errou na história de Esaú e Jacó? Eu acho que foi a mãe. Olha, elas são... elas têm já uma habilidade jazinha na palavra. Porque, filho, as suas têm 6 anos, né? 6 anos. Eu tenho uma de 23, um de 20 e um de 16. O de 16 fica me perguntando, fazendo umas perguntas. Ai, Senhor, me capacita. O que eu vou responder pra ele agora? Porque, né? Tem umas perguntinhas. Eles acham que a gente... Sabe tudo, sabe tudo, né? Claro que a Bíblia a gente vai conhecendo, mas nem todas as respostas, a gente tem, né? A gente tem. Aí ele fica me perguntando, Senhor, me ajuda aí. Deus infinita misericórdia. Exatamente. Clama o sangue nessa hora aí, que é umas perguntas Exatamente. que só Jesus. Missionária, você tem alguma coisa que você queira passar para os jovens? Você é uma jovem. Sim. Passar para essa juventude aí que tá perdida e não tem, assim, uma orientação, não tem uma base. Deixa uma mensagem para esses jovens. Mensagem para os jovens. Os improváveis, que ainda eles acham que não tem esperança para eles, porque pelo, né, o que eles estão passando, né? Acha que não tem solução. Olha, particularmente para mim, uma passagem bíblica subordinada ao próprio tema, né, de improvável,
um personagem bíblico que muito me fortaleceu no início da caminhada foi Davi. Porque ele, de fato, ele foi um improvável. Davi foi alguém que tinha expectativa, mas uma coisa que eu aprendo com ele, né? Com Davi. Tudo que colocaram na mão dele, ele deu o seu melhor. E para essas pessoas que hoje podem estar sem expectativa, acerca do futuro, porque na realidade a gente tem um mal do século, né? Que é a ansiedade, é medo acerca do futuro. É acreditar que o nosso Deus é o Deus que escolhe os improváveis e glorifica o seu nome na vida deles. Ainda que eles não encontrem referência nos pais, não encontrem referência nos professores, ainda que não encontrem referência na rua onde mora, encontrar em Deus a referência e tudo que eles de fato precisam. Porque às vezes fica algumas lacunas, né? Tipo, meu pai poderia ter feito isso, minha mãe poderia ter feito isso. Mas eu tenho aprendido que todas as lacunas que Deus deixa em nós é uma porta de entrada para Ele acessar. Então essa é a palavra que eu deixo para os jovens. Veja em Davi alguém que foi improvável e Deus honrou Davi. E a palavra que eu disse inicialmente, porque eu não vim com ela à toa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então qual é o conselho? Ame a Deus, porque todas as coisas vai cooperar para o seu bem. E se você examinar esse contexto, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele vai falar que Deus, que o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando eu estou vivendo uma intensa dor, Ele está intercedendo por mim. Então, busquem em Deus a resposta para todas as coisas. Porque Deus tem resposta para todas as coisas. Verdade. Glória a Deus. Coisa linda, né? Encontro fortíssimo. Minha irmã, nós já vamos caminhando para o final, né? Sim, Vamos caminhando para o final. Você gostaria de fazer seus agradecimentos aí a quem você quiser agradecer, quem você quiser? Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Agradecer a vocês pelo convite, a irmã Luciana. É Luciana? É missionária? Não, só Luciana dos Anjos. Irmã Luciana dos Anjos, é o nome. O nome já é celestial. Luciana dos Anjos, pelo convite, não só pelo convite. Eu posso dizer pela paciência e também pela insistência em oração. Por que eu falo isso? Porque eu já recebi convite para participar de outros podcasts. E eu neguei. E tudo bem pra mim, a vida continuou e seguiu. Eu neguei o convite da Luciana, mas eu sei que a Luciana orou, porque Deus me incomodou. Eu fui dormir, eu ficava pensando nisso, e eu falei, meu Deus, mas eu nunca me senti incomodada pra participar disso, de podcast. Só que Deus, ele veio palestrando comigo, e eu entendo que você orou pra eu estar aqui. Então, agradeço a você, agradeço a Carla de Deus, pelo convite. Agradeço ao meu amigo Marcos, que esse aí tem acessado o meu Instagram, ele tem tentado me ajudar nessa parte que eu tenho minhas limitações. Agradeço minha amiga, minha melhor amiga, Isabela, que também sempre me apoia, é um suporte pra mim. Quero agradecer meu marido, que não tá aqui, mas tá olhando minhas filhas. E agradecer todas as pessoas que eu sei que não são poucas, que oram por mim, intercedem por mim. Porque pessoas para dar like, curtida, a gente sempre vai ter. Sim. Agora, pessoas que intercedem por nós, a gente geralmente consegue contar no dedo. Mas depois que a gente rompe algumas limitações, Deus faz pessoas interceder por nós e a gente nem sabe. Exatamente. Então hoje eu posso falar isso com convicção. Até hoje eu tinha pessoas que eu poderia contar no dedo, que intercediam por mim. Mas daqui para amanhã eu já não sei quantas pessoas vão estar orando por mim. Porque eu acredito no poder que esse podcast ele pode fazer através desses pequenos vídeos, pequenos cortes. Porque hoje a ferramenta que a gente mais utiliza é o celular. Talvez alguém vai ver alguma frase, alguma palavra, vai se identificar e vai ser edificado. Exatamente. Porque esse é o propósito. Mas a Deus toda honra, glória e louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Você negou por não ter... Você nunca participou de um podcast ou achou assim, não... sou tímida? Então, neguei por nunca participar. E também por ter... Eu me sinto limitada às câmeras.
Ainda estou tentando, embora eu seja jovem, eu estou tentando me adaptar à era moderna da tecnologia. Tipo, como esse menino me perturba, faz história, então eu não tenho essas práticas. Pra mim, eu quis prender o ministério só no púlpito, ou só nas casas, ou só na evangelização, e automaticamente estava deixando de fazer uso de uma ferramenta que o mundo usa. Existem diversos podcasts que as pessoas usam para divulgar uma música, divulgar um trabalho, divulgar uma marca. Então, talvez, depois de hoje, minha mente ela possa ser fortalecida por aquilo que está acontecendo aqui. Eu sei que esse podcast é uma semente que vai germinar. Amém. É por isso que eu fiz essa pergunta para você. Porque eu creio que a partir de hoje, a partir dessa gravação, desse podcast, Deus vai te usar, porque Ele permitiu as redes sociais. Só que aí o inimigo ele sempre vai tentar imitar pro lado do mal. Mas você, uma missionária, uma mulher sábia, né, que tem discernimento, usa essa ferramenta. Porque Deus permitiu para que vidas venham a ser alcançadas, né? E Ele quer que você tire essa limitação e faça, entendeu? Porque Ele vai te usar muito nas redes sociais. Tá bom, minha irmã? Minha irmã, esse projeto surgiu no nosso coração, né, Carla? E nós também nunca imaginávamos estar numa sala como essa. Exato. Nós fazíamos isso... com a cara e a coragem, com câmeras, assim, a gente, no projeto ao qual nós colaboramos lá com um pastor, que são dois, um em Capivari, outro em Piabetá. Pastor Renê. A gente, o responsável é o pastor Renê, ele já esteve aqui no podcast, e nós mostrávamos a história dos homens que lá entraram, se recuperam, que hoje lá tem diáconos, né? Ou tem a igreja, eles trabalham lá, né? Servem dentro do projeto ao qual eles entraram para se recuperar, saindo da rua, das drogas, seja do cárcere, né? E o Senhor tocou no nosso coração de levar, de expandir. Porque o Senhor fala muito ao meu coração de pessoas que estão trancadas num quarto. Sim. Pessoas que estão no leito, pessoas que estão sofrendo com a depressão, sabe? Pessoas a qual a palavra precisa chegar até essas pessoas. Eu digo por ter passado por isso. Eu não passei pela depressão, mas eu fiquei com o meu filho no CTI. E neste dia que eu fiquei com o meu filho no CTI, eu procurei em tudo quanto é lugar, o telefone, o computador. Eu tentei ligar e achar alguma coisa para que eu pudesse orar naquele momento. E naquele momento eu consegui ligar o meu notebook na Rádio 93. E era um momento de oração. E ali, eu cheia de pontos, toda costurada, eu dobrei o meu joelho e eu orei. E o Senhor me respondeu a minha oração. Então, eu creio que isso chegará a pessoas que realmente necessitam. Amém? Amém. Lembrar dessas histórias nos emocionam, né? Mas deixa Deus te usar, minha irmã. Isso aí, deixa Deus te usar. Amém. E aproveita lá o abençoado e a amiga lá e vai, voa, né? Desse jeito aí. E minha irmã, mais uma vez eu vou te agradecer por ter aceito e orei e estou orando pela sua vida, agradecendo você. Eu falei, Senhor, não deixa me deixe tomar conta do coração dessa menina. E pera aí, né? Acesa. Calma aí, ó. Hoje não é aniversário dela, mas ela vai ganhar uma lembrança. Vai ganhar um presente por estar aqui conosco hoje. Tá bom? Muito obrigada. Quiser abrir, pode abrir. Deixa eu ver. Isso aí. Oh, meu Deus. E coisa muito obrigada boa. pela sua presença. Deixa eu ver. Legal, devocional. Okay. Mulheres improváveis. É isso. Poxa, obrigada. E meus irmãos, vamos encerrando então, né, Sim. Carlinha? Vamos encerrando com esses agradecimentos. Esse livro representa mais ou menos o nome do projeto, que é Mulheres Improváveis, né? Que é o que a Bíblia tem impulsionado a gente enraizadas, né? Trabalhar. Isso aí, mulheres improváveis enraizadas, né? Que a palavra, essa coletânea tem falado muito ao meu coração.
e veio, por coincidência, uma missionária que também que estava lendo o mesmo livro. Exatamente. A gente falou, a gente tem que distribuir esse livro para outras mulheres. Benção, Vitória. Meus irmãos, vamos encerrando então por aqui. Né? Vamos encerrando. Você quer fazer algum agradecimento, Carla de Deus? Agradeço a Deus pelas vidas, né? Pelos testemunhos, pela sua vida, missionária Mariana, tá? E é isso. Que você seja ricamente abençoada mais e mais do que você já é, você e sua família. Glória a Deus por isso. Que Deus venha abençoar grandemente vocês, toda a sua casa, o seu esposo, suas filhas, toda a família, né, que é grande, tanto de um lado quanto do outro. E, meus irmãos, eu venho agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que chegou até este momento. E eu sei que cada palavra lançada aqui não voltará vazia, que o Senhor teve uma mensagem para você, e que tenha certeza que tocou o seu coração. E que você não vai permanecer mais da mesma forma que você se encontra nesse momento. Amém, meu irmão? Permita o Espírito Santo de Deus entrar e fazer a transformação dentro do seu lar, dentro da sua vida. Porque começa por você e depois através de você. Tá bom, meu irmão? Fique em paz. Nos segue, compartilha, né? Ative o sininho, como é que é? Isso é a Luciana aqui. Segue Deus abençoe a todos. Fique com Deus, meus irmãos.